doutores, gravando no final de semana, então como vocês já sabem, se aconcheguem aí, peguem o seu café, o seu vinho, o seu suco de morango e fiquem à vontade. Bom, hoje nós vamos conversar sobre esse fantástico livreto que eu tenho aqui em minhas mãos, que se chama O Alienista, foi escrito pelo Machado de Assis, e eu sei que no momento em que você viu o título do vídeo e que você me ouviu falar em Machado de Assis, você já fez uma cara assim, ah não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu fui obrigada a ler Machado de Assis no ensino médio, eu achei horrível, eu achei os livros muito chatos, muito arrastados, e é pra tirar esse ranço do seu coração que eu estou aqui. Sério, confia em mim, pega na minha mãozinha que eu te juro que depois de ler O Alienista, você vai mudar a sua impressão sobre Machado de Assis, você vai perceber que o Machado, na verdade, ele é introduzido ali no ensino médio de uma forma completamente errada, assim como tudo que é feito, né, na educação brasileira. Então, eu não acho que o Machado de Assis seja um autor que deva ser lido depois de velho. Até porque algumas coisas que ele vai colocar nos livros, eu acho que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos livros que mais exemplifica isso. A gente só consegue realmente entender depois que já viveu um pouquinho, depois que já experimentou algumas das amarguras da vida que os adolescentes não experimentaram. Mas, de fato, a forma que o Machado é colocado ali é uma forma completamente errada. Então, esquece, deleta que você teve essa experiência horrível com o Machado de Assis na sua adolescência e vamos começar de novo. Então, esse é o livro que eu indico para você que nunca leu Machado de Assis, para você que tem um adolescente aí em casa que já lê, mas que você está buscando formas de introduzir os livros clássicos dentro da literatura infanto-juvenil que ele está lendo ali, que é o que geralmente a gente lê na adolescência, tá meio perdido, não sabe por onde começar, comece pelo O Alienista. Essa edição que eu tenho aqui em mãos é uma edição da Antofástica, é uma edição muito bonita e é uma edição que valoriza o livro porque, na verdade, ele é um livrinho bem pequenininho assim, bem fininho. Então, como vocês podem ver aqui, a diagramação é feita de forma muito curta, assim, então dá a impressão que o livro é maior, mas, na verdade, algumas pessoas classificam O Alienista até como conto e não como romance. Ele foi publicado em jornais e depois compilado nesse livro aqui. Foi um dos últimos contos, um dos últimos escritos feitos pelo Machado de Assis. E, gente, sério, é um livro divertidíssimo, é um livro que vai te fazer dar altas gargalhadas do início ao fim. E o melhor de tudo é uma leitura de piscina, uma leitura de final de semana, aquela leitura que eu vivo recomendando como complementação aos livros de filosofia política que a gente traz aqui no canal. E eu quero muito que vocês sejam influenciados a ler esse livro, assim como a Tatiana Feltrin me influenciou a ler, porque, de fato, o que tem aqui dentro é uma crítica muito perspicaz, é uma crítica muito sutil, assim como tudo que o Machado de Assis fez, sabe? Ele consegue colocar os seus posicionamentos, a forma com que ele vê o mundo, de uma forma... É fantástico. Na minha opinião, o Machado de Assis realmente ele merece esse título de maior escritor brasileiro de todos os tempos. E o que mais me impressiona nesse livro aqui é ver o quanto o Machado era um cara extremamente inteligente, um cara extremamente erudito, e ele foi um autodidata. Então ele não foi uma pessoa rica que teve uma educação desde o berço, aquela educação em latim e tudo. Dentro desse livro aqui, por exemplo, tem uma referência à Divina Comédia em latim. Uma piadinha sobre a Divina Comédia em latim. E eu fico assim, meu Deus do céu, não consigo ler a Divina Comédia nem em português. O Machado de Assis, dentro desse livro, tá fazendo uma piada com a Divina Comédia em latim. Aí ele troca, assim, as palavras em latim e tem uma nota de rodapé explicando o que ele quer dizer com isso. Eu fiquei meio assim, bom, eu não entendi nem com a nota de rodapé, mas tudo bem. Eu recomendo também essa edição, para adolescentes principalmente, porque é uma edição que vem com notas de rodapé bem bacanas. Então, alguns termos que o Machado usa que já não são mais usuais, eles vão colocar nas notas de rodapé. Várias referências que, se não tivesse na nota de rodapé, ia passar em branco, assim, eu não ia perceber o quanto essa referência foi importante, o quanto ela foi rica. E principalmente para adolescentes também, mas pra gente mesmo, né? Porque tem muita coisa, muita nota aqui que você vai ler e vai ficar, não, pelo amor de Deus. Eu sei o que foi a Revolução Francesa, mas talvez um adolescente que esteja lendo não saiba. Então, recomendadíssima essa edição. Do que trata o livro especificamente? Vou tentar não dar muitos spoilers, mas se você é uma pessoa que não gosta de spoiler, eu recomendo parar esse vídeo agora e ler e depois voltar para assistir, porque, cara, é tão genial que eu não sei se eu vou conseguir sem contar a história toda. Vai contar a história de um médico, o famoso Simão Bacamarte,
que ele é um cara muito culto, muito inteligente. Ele é um daqueles caras que poderia estar na Europa ali no final do século XIX, muito tranquilamente, mas ele escolhe, por livre e espontânea vontade, ficar numa cidadezinha no interior do Rio de Janeiro que chama Itaguaí. Essa cidade existe, tá? Ela tá lá, se você pesquisar, você vai ver que existe Itaguaí. Bom, ele escolhe ficar nessa cidade porque ele está pretendendo desenvolver uma pesquisa sobre o estudo dos loucos. O alienista é o nome dado ao médico que estudava os loucos. Pensa, hoje em dia a gente ainda não sabe muito bem como lidar com os loucos, como lidar com as doenças da mente. Agora imagina isso ali no Brasil Império, imagina que você está falando de uma ciência que não sabia nem curar sarampo direito, quem dirá curar as doenças da mente. Então, muito frequentemente, os loucos eram deixados a Deus dará, assim, na rua. Hoje também, né, é deixado, mas era mais, eu acho. Então, esse médico nessa cidade, ele resolve criar um hospício chamado de Casa Verde. Ele vai pedir autorização para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, então você já tem ali aquela organização do Brasil Imperial para observar e ver como nada mudou, certo? Então, ele pede essa autorização e é concedida essa autorização, ele constrói essa Casa Verde para abrigar os loucos e ele começa a colocar aqueles loucos famosos da cidade. Toda cidadezinha do interior sabe que a gente conhece os nossos loucos. Porque o Naí é a Maria Biscoito, tadinha. Mas tem, todo mundo sabe que tem. E ele coloca esses loucos lá. Só que, à medida em que ele vai estudando, ele vai percebendo que existem pessoas supostamente normais que poderiam ser consideradas loucas. Só um exemplo de um louco que ele coloca ali dentro. Um cara que, depois de muito esforço, saiu do nada, construiu uma mega casa ali na rua principal da cidade e todo dia ele colocava um banquinho e ficava 2 horas olhando pra casa que ele construiu. Só isso. Ele só queria sentar lá e ficar olhando pra casa. E esse é um dos caras que o Simão Bacamarte coloca dentro do hospício porque ele não pode ser muito normal, ele tem uma fixação com o objeto e tudo. E assim vai indo. Até o ponto em que tem mais gente dentro do hospício do que fora. O que acontece quando esse ponto chega? Lógico, o médico, o tempo inteiro aqui, ele não é colocado como um cara não razoável. Ele está sempre fundamentando as suas decisões na ciência. Então, tudo é em nome da ciência, tudo é em nome desse positivismo científico extremamente rígido. Então, eu não posso basear as minhas opiniões sobre quem é louco ou não em uma moralidade supostamente cristã ou qualquer que seja. Eu estou baseando as minhas opiniões sobre o que é loucura em uma definição extremamente científica, rigidamente científica, certo? A partir do momento em que muita gente começa a ser colocada nesse hospício, as pessoas começam a se revoltar ali na cidade contra o médico, né, que acaba sendo classificado como um tirano, e elas fazem uma revolta nessa cidade. E essa revolta que é o mais impressionante desse livro, porque o Machado vai comparar essa revolta à Revolução Francesa. Então fica muito claro que, na opinião do Machado, ele não é muito, como se diz, muito amigável a esse negócio de iluminismo, não, tá? Ele não acha que essa Revolução Francesa é esse bafafá todo que as pessoas colocam, não. Como eu digo, não dá pra você entender nada de nenhum escrito moderno, de nada, psicologia, filosofia, nada, se você não entender o quão importante foi a Revolução Francesa pra sociedade ocidental. Falei isso no vídeo passado, vou reforçar e vou reforçar de novo porque a Revolução Francesa é uma das maiores referências que tem nesse livrinho aqui, tá? Então ele vai comparar esse levante feito nessa pequeníssima cidade de Itaguaí à Revolução Francesa. E o que fica claro? Que essas pessoas estão se revoltando com um objetivo específico, quer derrubar essa Casa Verde, quer derrubar essa Casa de Loucos e se insurgir contra a tirania causada por esse médico, mas que na verdade mesmo, elas não sabem muito bem o que elas estão fazendo. Então elas elegem um barbeiro da cidade como líder dessa revolução, porque sim, sabe? E essas pessoas pegam e saem às ruas e, pelo amor de Deus, abaixa a Casa Verde, abaixa a tirania, já mistura um monte de demanda ali naquela revolução e o negócio vai evoluindo e, por fim, eles conseguem destronar a Câmara de Vereadores, o então prefeito da cidade, e elegem esse barbeiro aí como um novo prefeito. É genial, é muito bom. Por que é muito bom? Porque a gente vai conseguindo perceber como as estruturas de poder, elas não se alteram depois da Revolução. Então você retirou o prefeito, colocou um barbeiro, depois esse barbeiro também não dá muito certo. Mas assim, nada do que
a revolução se propôs a fazer acontece. Eles não conseguem sequer derrubar a Casa Verde, que era, assim, o objetivo principal da revolução. Então, a forma com que o Machado vai explorar essas ligações de poder e a forma com que ele vai conseguir descrever essa burocracia municipal e a forma com que você fica assim, cara, isso aqui a gente tá falando Brasil Império e hoje nós estamos em 2020 e as coisas continuam funcionando da mesma forma, é um dos motivos em que eu sempre recomendo que vocês leiam esses clássicos desses grandes autores brasileiros, como a gente já conversou aqui sobre o Lima Barreto, porque vai te dar uma compreensão sobre o que é o Brasil e sobre o que sempre foi o Brasil, desde que a gente se entende como povo, certo? Mas sem dar mais spoilers, no final do livro é ainda mais fantástico o que acontece no final do livro. A conclusão que o Machado consegue colocar desse imbróglio todo é sensacional. Mas uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui é a genialidade do Machado de Assis ao comparar a Casa Verde à Bastilha. Então, a Bastilha foi ali o pivô central da Revolução Francesa, foi o estopim, como se diz, da Revolução Francesa, porque as pessoas queriam derrubar aquela prisão que ficava ali no centro de Paris. Vai lá no Google Earth, tá? Já que as pessoas não estão podendo viajar. Joga o seu bonequinho onde ficava antigamente a Bastilha e dá uma volta ali por aquele lugar e perceba que aquilo ali sempre foi uma região central de Paris. Então você tinha um forte, uma prisão, que foi construída na época medieval, mas que ali em 1789, quando eclodiu a Revolução Francesa, ela já estava em uma região central de Paris. E o que pega? Teoricamente, os livros de história nos contam que essa era uma prisão que tinha condições horríveis, que as pessoas, que tinham vários presos políticos do rei ali, e que esse foi um dos principais motivos que as pessoas se rebelaram e foram direto para destruir a Bastilha. Mas uma curiosidade interessante é que as pessoas só criaram essa percepção sobre o que era a Bastilha por causa de uma figura muito específica e muito famosa, chamada de Marquês de Sade, tá? O Marquês de Sade, ele origina o nome sadismo depois, e ele foi preso acusado de agressões sexuais, e ele foi preso algum tempo antes, levado para Bastilha, então ele era nada mais, nada menos do que um doido. E ele ficava gritando através das gradinhas, assim, da Bastilha, que estavam decapitando pessoas ali na frente dele e que estava todo mundo morrendo ali dentro da Bastilha. E não dá pra saber até que ponto o que ele estava gritando era loucura ou era verdade. Mas foram os gritos desse Marquês de Sade, que depois da Revolução Francesa foi liberto, né, porque caiu a Bastilha, ele saiu, mas o Bonaparte voltou a prender ele ali em 1810. Foi por causa desse doido que ficava gritando entre as gradinhas, assim, de que as coisas estavam acontecendo ali dentro da Bastilha, que a população elegeu a Bastilha como aquele alvo específico. Então essa curiosidade, ela não é conhecida. E o Marquês de Sade, posteriormente, tudo que ele escreveu acabou ganhando uma relevância muito grande. E assim, como eu disse, não é uma curiosidade muito conhecida, mas é uma curiosidade que eu tenho certeza que o Machado de Assis conhecia, para conseguir fazer essa comparação entre a Bastilha e a Casa Verde ali em Itaguaí. E quando eu li isso, e eu sabia dessa curiosidade, eu não sei porquê, eu acho que estudando a Revolução Francesa, escutando alguns podcasts sobre o assunto, alguém falou que o epicentro da Revolução Francesa foi um doido, e eu fiquei pensando, bom, além de ser um doido, foi um doido que a gente não sabe muito bem se era doido, porque ele deixou muitas coisas escritas que são estudadas até hoje, que o nome dele é lembrado até hoje. E é essa a discussão central do livro, né? O que seria loucura e o que não seria loucura? Até que ponto as pessoas consideradas normais não poderiam ser classificadas como doidas? Tem uma discussão moral muito grande dentro desse livro. Então, no final do livro, você vai perceber que... Ai, gente, não tem como não dar spoiler, certo? Mas perceba, à medida que você vai lendo o final do livro, perceba essa discussão moral sendo levantada, perceba essa discussão sobre verdade sendo levantada, e uma das passagens principais do livro, aí já é um spoiler muito grande, gente, é no final, em que, depois dessa confusão toda, o alienista, ele muda, o Simão Bacamarte, ele muda o jeito dele interpretar quem é doido ou não, e ele acaba considerando que, na verdade, os normais é que são doidos, tá?
Então aquela pessoa muito certinha, aquela pessoa muito moralmente correta, ela que é doida. Porque se você vive num mundo em que tá todo mundo errado, que tá todo mundo tentando passar por cima de todo mundo e se dar bem às custas de qualquer coisa, uma pessoa que é moralmente certa, essa pessoa que devia estar no hospício, sabe? Porque se a loucura é um desvio padrão, então, na verdade, quem é moral é que tá nesse desvio padrão e deveria ser preso. Então ele vai passar uma nova lei ali na Câmara dos Vereadores, em que a gente vai regular quem vai poder ir ou não pro hospício, até para não gerar novas revoltas como a mini Revolução Francesa, certo? E os vereadores, eles passam uma exceção para eles. Eles falam assim, não, beleza, a gente vai passar essa lei aqui, mas vai ter um artigo lá dizendo que os vereadores não podem ser presos, os vereadores não podem ser levados ao hospício. Claro, né? Brasil. E um dos vereadores fala assim, gente, como assim? Não, a gente não é mais especial que ninguém, não. Eu, como vereador, vou me opor a esse artigo, porque não é o fato da gente ser vereador que vai nos distinguir do resto da população, porque a gente não vai estar sujeito às mesmas leis. Aí começa uma confusão generalizada na Câmara de Vereadores, assim, mas por fim o Simão Bacamarte fala assim, não, deixa, calma, pode passar a lei do jeito que tá. E esse vereador que se insurgiu contra esse artigo, ele vai ser internado no hospício. Porque ele é certo. Como assim um vereador que tá pugnando pela moralidade na administração pública? É você que vai ser levado pro hospício. Mas esse livro também tem uma adaptação para uma graphic novel feita pelo Fábio Moon e o Gabriel Bá. Gente, o Fábio Moon e o Gabriel Bá são desenhistas brasileiros que me introduziram no mundo dos quadrinhos, então foi através da novela mais famosa deles, que é A Day Tripper, que eu realmente passei a olhar para os quadrinhos de forma diferente e a perceber o quanto os quadrinhos são importantes na introdução à leitura. Então, como eu disse, esse quadrinho aqui, ele vai ser uma ótima mão na roda para você que tem um filho adolescente, tá querendo introduzir esses tipos de literatura clássica, não sabe por onde começar. Comece pelos quadrinhos, tá? Assim, não que você vai ler só os quadrinhos e vai deixar a obra principal de lado. Nós vamos fazer isso com as grandes obras que nós vamos ler aqui pro canal. Grande Sertão Veredas, o próprio Paraíso Perdido, que está no nosso desafio de leitura. Eu fui lá na Inglaterra tentar achar a adaptação em graphic novel de Paraíso Perdido, porque quando você vê a história desenhada, ainda que a linguagem continua sendo a linguagem do Machado de Assis, eu acho que é mais interessante, tá? Eu acho que te prende mais e é uma leitura que fica até mais fluida e mais fácil. Então, assim, o Fábio Moon e o Gabriel Bá são excelentes nessas adaptações, eles já fizeram algumas adaptações desses grandes clássicos brasileiros, mas essa adaptação aqui não deixa nada a desejar pro livro, tá? Eu só vou mostrar aqui, por fim, um box que eu tenho do Machado, que são todos os romances e os contos consagrados. Esse box aqui é o típico box de gente que não tem avô que fez faculdade, então é aquela pessoa que não tem o Machado de Assis na estante porque não teve uma família que leu bastante. Lá em casa a gente tinha 1 ou 2 livros do Machado de Assis só, então eu puxei esse box aqui pra gente conseguir trazer mais leituras de Machado pro canal. Então assim que vocês terminarem de ler O Alienista, me comunica, fala, caraca, li, realmente, faz sentido o que você falou, meu Deus do céu, Machado de Assis, muito legal. E a gente volta e traz novas leituras de Machado aqui pro canal, principalmente o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Alienista não tá nesse box, tá? Então não são todos os escritos do Machado que estão aqui, até porque o Alienista é um conto menos conhecido, mas aqui estão realmente as principais obras do Machado. E provavelmente nós vamos conversar sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que está nesse volume 2 aqui. Eu gostei da edição, eu achei uma edição bacana, apesar de ser mais colorida do que eu gostaria. Mas assim, é uma coisa bacana para ter na estante, até porque seus filhos vão precisar ler esses livros, forçadamente ou não, e não vai ter como você correr muito de Machado, tá? Ainda que você seja uma pessoa que não goste muito assim de leitura. É isso. Vídeo da semana, foi só esse vídeo mesmo, eu não consegui manter a sequência de 2 vídeos, porque aconteceram um monte de coisa aqui em casa, eu pegava a câmera pra conseguir gravar e o mundo explodia, o mundo caía, mas algumas semanas vão ser assim mesmo. Outras pessoas já receberam em casa o box do Clube Ludovico, eu ainda não recebi porque eu sou uma pessoa marcada pelo Clube Ludovico e ainda não recebi o box de Paraíso Perdido, mas deve estar chegando aqui em minhas mãos em breve.
Então fiquem ligados, tem muita coisa bacana pra ser feita aqui no canal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.